Então, gente, as nossas convidadas dessa mesa... Peraí que eu tenho muitos papeizinhos. As nossas convidadas dessa mesa receberam duas perguntas, tá? Eu vou falar sobre a mesa e sobre essas perguntas. Então, a mesa: arte, femininos e pensamentos contemporâneos, femininos e cultura. Pensa em outras palavras, outras intersecções, outros chamados. Formas vivas, pulsantes e combativas dos femininos e suas intervenções de culturas e novas epistemologias são a direção da mesa. O feminismo e algumas das suas mais importantes proposições será o fio que conduz esse encontro. E as nossas convidadas receberam então duas questões gerais. O feminino e a cultura democrática estão simultaneamente em crise? E a segunda: mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, o que aproxima e o que diferencia essas lutas no campo da cultura. Eu também queria salientar, antes de passar as palavras para as nossas convidadas, da importância dessa mesa para a Bienal, tá? Ela é importante que a Bienal as escute. Eu gostaria de deixar isso bem marcado. Esse é um espaço de aprendizado para a mostra. A mostra o território QND tem sido não só um espaço de compartilhamento, troca e conversa, mas também tem sido um espaço onde a mostra e as suas proposições aprendem com as nossas convidadas, com a conversa com o público, e esse é mais um desses momentos. A partir de agora eu vou em ordem apresentar cada uma das convidadas. Cada uma delas vai falar durante 20 minutos, passando para a próxima. Depois a gente abre para essa conversa geral, né? O tempo de apresentação de cada convidada é um pouco menor para que a gente tenha mais tempo de conversar e de realmente se encontrar aqui, todo mundo, e falar sobre essas questões. Eu vou começar então apresentando a Joana, que está aqui do meu lado. A Joana Burigo é fundadora da Casa da Mãe Joana, comunicação e educação feminista sobre gênero. Atuou no mercado de publicidade e marketing no Brasil e no Reino Unido, onde também trabalhou como professora. É cofundadora do Guerreiras Project e do Gender Hub e coordenadora pedagógica da Emancipa Mulher. Vem se dedicando a projetos feministas desde que completou seu mestrado em Gênero, Mídia e Cultura pela London School of Economics. Seus textos podem ser encontrados em diversas publicações, incluindo Carta Capital e The Intercept Brasil. Joana também é organizadora de livros na editora Zucchi, com quem já lançou os títulos Tem Saída, Escritos... Opa, tem mais currículo da Joana no outro papel. Para aí, cadê? Ok. Escritos e ensaios sobre o Brasil, novas conquistas da literatura brasileira e O Homem Infelizmente Tem que Acabar, crônicas poéticas e deboches de Clara Corleone. Enfim, vou deixar vocês com a Joana Burigo. Vocês viram que a gente estava aqui na frente, já meio que começando o debate, então acho que esse debate aqui vai longe. Joana. Obrigada aí. Opa, dá de ouvir? Tá funcionando? Tá. É melhor. Oi, esse é melhor. Obrigada, meu bem. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite para estar aqui. É um prazer estar aqui falando. Acho chiquérrimo que a Bienal, que você disse isso, que a Bienal tem que escutar a gente. Queria agradecer a Fernanda e a Winnie também pela companhia e porque a gente combinou, nós três combinamos que eu ia começar respondendo justamente para começar, porque justamente para pensar em relação a conceitos, que era o que nós estávamos falando, nós quatro estávamos conversando aqui na frente antes do começo, e o nome, né, o chamado que foi feito para a gente aqui foi Femininos, né, a gente pensar nos femininos. Eu até fiz uma colinha para não perder a linha de raciocínio. Se vocês não se importarem, eu vou dar uma olhada no celular à medida que a gente fala. Mas a pergunta, antes das perguntas que nos foi feita, o que me chamou a atenção foi isso: as formas vivas, pulsantes e combativas dos femininos e suas invenções e intervenções na cultura e epistemologias e isso tudo mais, né? A primeira pergunta que a gente precisa fazer, eu acredito, para pensar a respeito dessas intervenções de um suposto feminino combativo é o que é o feminino. Eu acho que essa é uma questão que pontua todo o pensamento feminista, é uma questão que nunca deixou de estar presente nas articulações feitas por mulheres, porque não existe uma definição única do que é o feminino, né? Existe isso que no campo dos estudos teóricos de gênero a gente vai chamar de feminilidade enfatizada. E a feminilidade enfatizada é a parte de uma tríade de conceitos de Raewyn Connell, que é uma estudiosa das masculinidades, que ela vai falar que existe a masculinidade hegemônica, a masculinidade subordinada e as feminilidades enfatizadas. Esta é uma das formas da gente ver os femininos dentro do
do feminismo, né? Os feminismos tratam os femininos de muitas maneiras diferentes. Então, para a gente pensar em femininos combativos, a gente tem que primeiro entender eu acho que a questão que nos suscita essa pergunta é: o que é o feminino, quem engendra o feminino e quais são os usos das linguagens do feminino para manutenção e sustentação de relações de poder, né? E eu não canso de citar esse exemplo que eu vou citar agora, porque ele é muito além de explicitar muito essa construção do feminino, ele é muito... Todo mundo que está aqui presente nessa sala vai lembrar dessa história, que foi a dicotomia entre a bela recatada e do lar e a Dilma ser tratada como louca e como histérica, né? O feminino, a feminilidade enfatizada, essa que eu mencionei há pouco, que faz parte dessa tríade de análise dos signos de gênero pela Connell, né? Ele entra bastante nessa lógica da bela recatada e do lar. Essa feminilidade enfatizada, ela vai ser esse feminino não combativo. Então, quando a gente pensa num feminino combativo, na minha perspectiva feminista, ele é sempre qualquer feminino, e isso não é a linguagem, é o uso do feminino que seja combativo ao patriarcado. Então, por exemplo, se você vai pegar a Madonna ou a Beyoncé, você vai olhar para as duas, elas estão inscrevendo nos corpos delas linguagens de um feminino enfatizado. Porém, elas fazem uso desse feminino para outra coisa. Faz sentido? Então, para mim, o feminino combativo, a gente está falando aqui na arte, né? Mais do que na produção artística que se qualifica como feminista necessariamente, porque todo feminismo vai ser um feminino combativo, certo? Não tem nenhuma... O feminismo se coloca justamente em combate à ideologia patriarcal. Quando a gente pensa no feminino combativo, a gente tem que... Eu acho que a gente tem que esgarçar o nosso entendimento do que é o feminino, porque às vezes uma linguagem daquilo que parece ser conivente com uma linguagem patriarcal está justamente usando aquela linguagem para subverter aquele ponto. E eu vou dar um exemplo bem... De novo, usando as divas, né? A Madonna. A Madonna usa o corsete, que é um exemplo clássico de um feminino controlador para mulheres brancas. É muito específico fazer essa diferenciação, né? O significado do corsete como aquilo que prende a respiração das mulheres, que faz a cinturinha fina, para mulheres brancas, né? Mas ela utiliza este signo de um feminino opressor para se masturbar cantando Like a Virgin numa performance de palco. Então, quando a gente pensa em feminino combativo, é nisso que eu tô... A leitura que eu gostaria que a gente fizesse, ela é muito mais usando a reflexão para pensar em como aquele feminino está se engendrando de forma combativa, do que, com perdão do meu francês, cagar regra em qual feminino é certo e errado. Porque isso é uma coisa que me dá um certo pânico dentro dos feminismos, é a vigilância dos femininos. Certo? A gente não pode... Essa vigilância de quem pode, quem não pode usar batom, quem pode... O salto é opressor ou não é, usar roupa decotada é feminista ou não, fazer foto de bunda é empoderador ou não é, sei lá. Eu acho que a discussão não pode ser muito qual é a apresentação específica daquele feminino, e sim de que forma aquele feminino está sendo usado. É muito diferente eu ver, por exemplo, eu estou num site... Todos nós aqui frequentamos sites de diversas coisas, sei lá, um site de notícias, certo? E quase todos os sites têm os anúncios que a gente vê, né? E todo mundo aqui já viu pelo menos uma bunda anunciando uma coisa que não tem nada a ver com sexo nesses sites, certo? Essa bunda é sempre de mulher, né? Então a bunda vai estar anunciando, sei lá, shampoo, vai estar anunciando... O signo bunda da mulher vai ser usado para vender uma série de coisas. Esse signo bunda da mulher, quando ele é empregado por uma feminista no seu próprio Instagram, batendo uma foto com a bunda dela aparecendo, é outra bunda. É o mesmo signo de um feminino, mas cada um é empregado de uma forma muito distinta. Faz sentido isso? Então, antes de mover para qualquer resposta de pergunta, o feminino está em crise com a cultura democrática ou não, eu acho que é importante a gente entrar em consenso a respeito de qual conceito de feminino nós estamos falando. Porque a gente vai pensar nas feminilidades, o feminismo branco, historicamente, e não sem justificativa, sempre foi muito crítico de certas feminilidades, sem entender que essas feminilidades, em outros contextos, têm outros significados, certo? Então, para a gente pensar a respeito de feminino e uma posição combativa ao patriarcado,
me interessa mais que a gente entenda o que engendra o significado daquele feminino do que qualquer imagem específica que a gente esteja vendo. O feminino na história da arte, né, a Hannah Gadsby a Hannah Gadsby é uma comediante que é historiadora da arte, para quem nunca viu, ela tem um especial na Netflix que chama Nanette, e ela utiliza muito a história da arte como recurso para fazer pontos feministas, né? O feminino que aparece na história da arte, por exemplo, é um feminino enfatizado, né? A Hannah Gadsby faz essa brincadeira, parece que as mulheres esquecem de tapar um peito, né? Você sair de casa hoje com o peitinho de fora, né? Se você vai no museu, você vê mais imagens de corpos femininos nus do que mulheres produzindo arte. Então, mais do que pensar se o feminino está em crise ou não, eu acho que nos importa entender como que o feminino e as suas linguagens são empregados para a manutenção e sustentação de relações de poder. Então, eu não sei se o masculino está em crise, o feminino está em crise. Para mim, a resposta é sempre sim e não. Né? Eu acho que desde que a gente começou a questionar, e quando eu falo a gente, somos todos aqueles que questionam o gênero de um lugar ou de outro, né? Não precisa necessariamente se identificar como feminista. Mas desde que nós entendemos que gênero é uma estrutura linguística, o feminino e o masculino precisam estar em crise. Para mim é importante que o feminino e o masculino estejam constantemente em crise, porque um masculino não em crise tende a ser uma masculinidade hegemônica, autoritária, supremacista branca, como que a gente está vendo, né? O não questionamento das masculinidades acabou engendrando isso que eu chamo da volta dos que não foram, né? Desse recrudescimento de ideologias supremacistas brancas e muito machistas, que a gente está vendo que nós estamos vendo em todo o Ocidente sendo tratada de forma leviana. Então, para mim, questionar o que compõe tanto o masculino quanto o feminino, não apenas em contraste um com o outro, mas a masculinidade em contraste com si mesma, as feminilidades em contraste com elas mesmas. Eu acho que esse é um exercício de suma importância para a gente fazer. Pensar na cultura democrática hoje e a forma como ela está... Eu não gosto de dizer em risco, porque eu não acho que a democracia em algum momento esteve operando de forma plena e suave, né? Ela nunca não esteve em risco também, mas o momento que a gente vive com certeza nos chama a falar mais na fragilidade democrática. Eu acredito que bastante do que fragilizou o nosso processo democrático de hoje foi perpassado por discursos de gênero e raça. Então é muito importante que a gente entenda como são compostas as feminilidades que são aceitas ou não, né? Para a gente entender que as feminilidades não aceitas, as feminilidades não enfatizadas, esse feminino combativo, que é o tema da nossa conversa, ele pode aparecer de uma série de maneiras. O que a gente precisa ler é onde que qualquer configuração desse feminino está sendo utilizada para combater valores patriarcais. Acho que era um pouco nesse lugar que eu gosto que essa discussão... Tem muitas alunas da Emancipa Mulher aqui presentes hoje, muito obrigada pela presença a todas elas, e eu tenho certeza que elas já me ouviram falando isso antes. Assim, até esse final de semana passado, nosso curso foi exclusivamente voltado para pensar em masculinidades como conceitos, e foi onde muitas dessas conversas foram engendradas. A gente tem que ver além do que... fazer o chamado que o Achille Mbembe faz para a gente, né? Ver além do que é visível. O que ele quer dizer com isso? Não apenas ver, mas saber os jogos de valores que estão imbricados nessa troca simbólica e como que elas constroem, sustentam ou podem romper com relações de poder e opressão. Muito obrigada.